Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Otacílio, de Geografia. Estou aqui para apresentar para todos nós a nova ferramenta que o colégio disponibiliza. Fantástica! Por meio dela nós podemos aprender um pouco mais e melhor em relação ao uso do relevo e a forma como nós fazemos a leitura de curvas de nível e perfis topográficos na sala de aula. Para a gente ir até a caixa de areia interativa, é fundamental que você tenha uma noção, de forma que você desenvolva procedimentos básicos. Então, para demonstrar isso, observe na tela, nós temos uma carta topográfica da Praia dos Dois Morros. Nós criamos uma simulação, um exemplo, só para ilustrar isso de uma forma mais tranquila. Então, começando assim. É importante ressaltar que uma carta topográfica ela é formada por curvas de nível, né? Como vocês observam, cada curva dessa é colocada de forma equidistante. Isso significa que cada curva existe uma medida em relação ao nível do mar, que pode variar de 20 em 20 metros, ou de 50 em 50, ou até mesmo de 100 em 100. Vai depender muito do autor da carta. Então, para você visualizar, nós começamos aqui, por exemplo, do topo, né? Que é o lugar mais alto, com uma curva muito restrita, muito pequena em relação às demais. E na medida que você vai circundando o relevo, você vai reduzindo, de forma que você cria um mapeamento dos desníveis que existem em uma determinada área do relevo de um país. Ok. Feito isso, nós continuamos colocando as medidas de forma equidistantes, como é possível perceber. Começa do nível do mar, né, nível 0, a próxima curva 20, a próxima 40, e assim sucessivamente, como mostra a imagem. Uma vez entendido isso, a carta pode ser útil para mostrar para a gente onde é que os rios nascem e para onde os rios correm. Um exemplo é o que a figura revela, que se a curva menor é o topo da superfície do relevo e a linha azul no mapa começa exatamente nessa curva menor, significa então que o rio esteja começando nesse ponto. E aí, se você seguir o traçado do rio, conforme ilustrado, segundo as setas, o rio ele vai descendo, né, evidentemente, e o resultado é incrível, porque você consegue olhar que ele nasce na curva de 120 metros de altitude, passa de uma forma sinuosa pelas curvas de 40, até chegar no nível 20 e no nível 0, desembocando no oceano. Perfeito? Uma vez observando isso, é importante que você saiba fazer a leitura completa dos elementos cartográficos que a imagem nos mostra. Então, como você observa lá no canto, nós temos uma rosa dos ventos. Quais são os procedimentos que a gente precisa aplicar na hora do mapa, para você entender, por exemplo, para qual direção esse rio está indo. Então, no caso do rio à sua esquerda, né, nós verificamos que ele está nascendo também na curva menor, como você pode observar, e ele está indo no sentido sudeste, se a gente aplicar o procedimento de sobreposição de uma rosa dos ventos. Fora isso, a carta ainda nos mostra e nos permite fazer uma análise de quantos centímetros na folha, no papel, equivalem na realidade. Então, nesse caso, nessa simulação, nós temos uma escala gráfica e não numérica, a numérica um pouquinho mais acima, que mostra para nós, então, que 1 centímetro aqui equivale a 2 quilômetros na vida real, ok? Feito isso, é fundamental que você saiba aplicar todos os procedimentos de uma só vez. Então, veja e observa na imagem. Então, a gente tem lá o nível 0, que é o nível do mar. Nós passamos a utilizar, então, o procedimento das cores. Então, é comum, e de forma universal e científica, a gente usar o azul para representar o mar ou a água, ok? Então, a gente começa lá, nível 0, azul. Na medida que o relevo vai subindo, nós vamos usando um tom de verde. Na medida que esse verde sai da curva de 0 metro, entre 0 e 20, e passa de 20 para 40, nós inserimos um tom de verde mais escuro, um amarelo para um laranja,
até a gente chegar no local mais elevado, com uma cor mais escura, mais próxima aí do vinho para preto, como nós podemos observar. Muito bem. Próximo passo, então, é você se certificar de que você consegue enxergar onde é mais alto e onde é mais baixo. Caso contrário, nós temos mais uma possibilidade. Se você identificar, por exemplo, o ponto A no mapa, né, ou na carta, e o ponto B lá do outro ladinho que aparece para você nesse momento. Veja. Então, imagine agora se uma pessoa tivesse que caminhar a pé sobre essa seta preta, né, no sentido oeste para o sentido leste. Olha aí mais uma vez a importância da Rosa 200. Então, imagina que eu estou caminhando sobre essas setas pretas e eu preciso saber em qual momento eu vou subir o relevo e descer o relevo. Em qual momento e em qual lugar da carta eu sinto que eu estou subindo e, ao mesmo tempo, depois, né, descendo. Como é que nós fazemos isso? Então, é importante que você utilize uma régua, né, e um papel milimetrado para você achar os pontos de uma forma mais específica. Nesse caso, a régua vai medir a distância entre o ponto A e o ponto B, como você observa na tela. Na sequência, nós criamos um plano cartesiano, um procedimento básico para criarmos um gráfico. Podemos começar por uma linha vertical, a horizontal, ok? Na sequência, transportamos todas as informações da carta para esse gráfico. De que forma nós fazemos isso? Observa. Então, uma vez medido, eu defino que nessa linha reta eu vou colocar os metros de altitude, partindo de 0 até os 120 metros, conforme a carta nos revela. Depois, na linha horizontal, eu coloco de uma forma proporcional as distâncias em centímetros que a carta nos oferece. No caso, cada 1 centímetro valendo 2 quilômetros na realidade, né? Nesta simulação aqui que nós estamos desenvolvendo. E aí, posteriormente, você acha todos os pontos e monta a sua estrutura, ok? Montando a sua estrutura, você vai de novo para a carta, identificar com bastante tranquilidade, como mostra a tela, essas setas acendendo e apagando aí para vocês, o momento exato em que a linha preta cruza com as curvas de nível, ok? Uma vez identificado, você vai marcar todos os outros pontos, tá? E depois é simples, é só você transferir as informações para o gráfico. Então, reparem que eu coloco aqui o ponto correspondente. Então, nesse local, eu tenho 0 metro, a curva de 0, com o ponto 0 de altitude. Na sequência, eu vou encontrando e localizando os demais pontos, tá? Um a um. Isso não é difícil, como vocês podem ver, pode ser um pouco trabalhoso, mas ao mesmo tempo passa a ser um pouco divertido, como a gente observa. Então, reparem, depois que você coloca todos os pontos no gráfico, o próximo passo vai ser exatamente o mais simples, que é ligar esses pontos, tá? E com essa ligação, você consegue visualizar exatamente aquilo que a carta topográfica nos revela, ou seja, os pontos mais elevados e os pontos mais baixos. Além disso, a gente pode também perceber que há nesse perfil a passagem ou a presença de um rio na região mais funda, formando um vale, né, no formato de uma letra V, e evidentemente fica nítido agora, portanto, os lugares mais elevados, morros ou topos com 120 metros de altitude em relação ao nível do mar, que é mostrado nessa imagem. Então, se você conseguiu perceber todos esses procedimentos, nós, né, depois disso que o professor avalia, nós voltamos para a caixa de areia e lá sim a gente consegue aplicar esses procedimentos fazendo uma transposição entre cartas topográficas que serão oferecidas no momento para os alunos e o manuseio da tecnologia que nós temos de uma forma fantástica. Então, como é que ela funciona? Ela possui um aplicativo específico, um data show junto com o Kinect. Ambos conseguem projetar imagens aqui nessa caixa 3D. Essa caixa ela tem mais ou menos aí uns 40 centímetros de profundidade e vai dar toda a tridimensionalidade que nós precisamos, ok? Bom, um dos princípios básicos, um dos primeiros procedimentos para a gente entender a função da caixa de areia é a gente saber fazer uma ótima leitura das cores. Então, como nós podemos observar, essa cor de azul um pouco mais clara, ela indica para nós níveis do mar mais rasos. A cor verde,
com uma curva de 20 metros acima do nível do mar indica uma região muito próxima a esse nível, e na medida que você vai se expandindo e as curvas vão ficando cada vez menores, nós vamos elevando a altitude desse relevo, até a gente chegar em áreas muito mais íngremes, em que possuem curvas muito próximas umas das outras, indicando de fato que se trata de um relevo muito vertical, quase aí uma inclinação de 40 graus, tá certo? Então a gente nota a funcionalidade não só das cores, mas também o papel delimitador das linhas, chamadas de isoípsas, como nós aprendemos na sala de aula. Bom, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. A partir de hoje, então, nós encontramos uma outra maneira de a gente aprender sobre curvas de nível, relevo e topografia. Não se esqueça de inscrever no canal, tá certo? E até a próxima aula. Um abraço!